Lucas, capítulo 2, versos 36 a 38. Eu quero ler para você esse texto que conclui a série de mensagens que eu tenho trazido aqui pelos domingos pela manhã a respeito de uma vida de adoração a Jesus como referência ao nascimento do Cristo. Diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. E tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Amém. Uma vida de adoração ao Redentor é o tema dessa mensagem. Meus amados, olhar para o Natal é sem dúvida olhar para Jesus, nosso Senhor. Aliás, ninguém deveria olhar para Jesus se não estiver decidido a adorá-lo como Senhor de suas vidas. Eu espero que o Natal de todos aqui tenha trazido ao seu coração a alegria que Cristo e somente Cristo pode de fato trazer a cada um de nós. Então, como eu tenho falado, nada além de Jesus deve ser o motivo principal da festa que nós celebramos no Natal. É como você ir ao aniversário de uma criança, não para vê-la, e sim para comer aquilo que se está oferecendo. Se nós não adorarmos a Deus, não adorarmos a Jesus, não exaltarmos ao Senhor no dia que comemoramos o seu aniversário. A chegada de Jesus era muito esperada pela comunidade judia, não somente na época de Jesus, mas também muito antes. Os profetas já haviam predito a sua vinda de uma forma tanto quanto detalhada. Pessoas falavam do Cristo abertamente, de como seria a sua vinda, como seria o seu comportamento, o que ele ia fazer de fato, como ele ia nascer, onde ele ia nascer. Tantas as profecias que falam detalhadamente a respeito do nascimento de Jesus. E então nós vemos Jesus entrando a esse mundo, especialmente conta-nos os evangelhos, Deus tornando-se homem. O evangelista Billy Graham uma vez disse que o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Foi assim que o Emmanuel chegou e habitou entre nós. Então nós já vimos aqui algumas mensagens, uma delas falava a respeito de como Maria se sentiu agraciada por Deus e foi avisada por um anjo que seria a mãe do Salvador, ou como José, o seu pai, também foi através de um sonho comunicado a respeito do nascimento do seu filho, Cristo, o Senhor. Também nós vimos sobre Zacarias e como que ele recebeu a notícia que o seu filho, João, o Batista, seria aquele que seria o precursor, aquele que iria estar sendo abre-alas para a chegada do Salvador. Vimos também como os pastores do campo, eles puderam ver e ouvir os milhares de anjos cantando nos céus, anunciando a chegada do Cristo. Vimos também sobre Simeão, como ele, aquele homem já de idade, recebeu nos seus braços e consagrou Jesus no templo. E agora, continuidade a essa última história a respeito de Simeão, aparece Ana, uma mulher idosa que adora a Deus, e não satisfeita em somente adorar a Deus, ela anuncia em toda Jerusalém, alguns dizem que ela foi por todo Israel, anuncia a todos a chegada do Salvador. Então Lucas, nos 2 primeiros
seus dois primeiros capítulos do seu Evangelho, compõe aquilo que eu tenho chamado de uma tremenda cantata de Natal, que deveria ser apreciada por todos nós. E essa cantata, ela traz fatos que nós precisamos sempre estar trazendo à nossa memória, de que nós em todo momento, em todo instante, devemos viver para a glória de Deus, devemos viver para adorar ao Senhor. Então, meu amado, minha amada, o que nos interessa nessa manhã é ver que uma vida de adoração a Jesus, a Deus, é aquela que conta a respeito de Jesus. Uma vida de adoração a Deus não é simplesmente uma cantoria qualquer, mas é uma vida que fala de Jesus a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu quero que você volte, se você esteve no passado, eu quero que você volte à mensagem daquele domingo anterior, quando Simeão toma o menino Jesus em seus braços. Na verdade, naquele ato cumpria-se uma promessa dada por Deus a ele. Não sei se você lembra da promessa de que Simeão não morreria antes de ver a salvação de Israel. Além disso, todo o povo de Israel também esperava o cumprimento dessa promessa maior. Enquanto que Simeão tinha uma promessa específica de tomar os seus olhos verem o Salvador, Israel de uma promessa coletiva esperava também por essa promessa. E assim, quem sabe, durante a apresentação de Jesus no templo, Ana ali estava, observando, quem sabe, de longe, aquela cena de Jesus nos braços de Simeão. O texto afirma que Ana estava ali de fato. O texto fala que aquela mulher idosa, viúva, aquela mulher que decidiu dedicar a sua vida completamente ao serviço do Senhor, estava ali no templo exatamente naquele momento. E o texto diz então que ela era uma espécie de profetisa, provavelmente uma professora da Bíblia, alguém que ensinava a palavra de Deus a outras pessoas, e eu creio que ela deva ter ensinado a muitos ali da cidade a respeito da palavra redenção. Aliás, Jesus Cristo vamos dizer assim, está totalmente ligado como sua função à redenção. E redenção é uma palavra usada antigamente com referência à compra da liberdade dos escravos. Então, alguém que desejava ver um escravo livre pagava o preço e redimia aquele escravo. Isso é redenção. É também um termo usado por nós no cristianismo, que define a atitude de Cristo para cada um de nós. Afinal de contas, Jesus comprou, pagou o preço por mim, por você, por cada pessoa, a fim de que nem eu nem você estivéssemos vivendo mais debaixo de qualquer jugo de escravidão. Jesus então vem redimir a todas as pessoas, libertando-os da sua escravidão. Então, o nascimento de Cristo traz em especial a libertação da humanidade. O que todos estão fazendo nessas histórias de Natal contadas nas mensagens de domingo não é outra coisa senão celebrando o Natal, celebrando Cristo. Eu fiz questão de relembrar a você, cada personagem do texto ali está celebrando o nascimento de Jesus. E Cristo assim tornou-se e é, de fato, o meu Redentor, o seu Redentor. O episódio com Ana, em particular, certamente pode nos trazer lições muito importantes para nós cristãos, pois em cada atitude dessa mulher podemos ver uma vida de adoração ao Senhor. Quero que você possa considerar isso mais detalhadamente. Viver uma vida de adoração ao Senhor.
Então, primeiro nós podemos ver ali Ana adorando a Deus, aliás, ela adorava a Deus, servindo ao Senhor no templo. Olha o que diz o texto do versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa e havia vivido com seu marido 7 anos depois de casar. E o 37 diz assim: e então permanecera viúva até a idade de 84 anos, e nunca, olha a palavra aqui, nunca deixava o templo. O templo de Jerusalém era considerado para os judeus um centro de adoração a Deus. Era, na verdade, um referencial de adoração. Para lá eles iam para que juntos pudessem adorar ao Senhor. Um dos salmistas descreve uma das cenas de mais comunhão, na minha opinião, em toda a Bíblia, quando ele disse que o povo ia em procissão à casa do Senhor. E a expressão usada por ele foi: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me lembro quando era ainda um pouco mais jovem do que sou atualmente, que quando eu ia à igreja, aliás, quando eu estava na igreja, eu morava do lado da igreja, meu pai era pastor, e quando eu olhava para a rua assim, eu via um monte de gente vindo juntos, caminhando para a igreja. E eles chegavam na igreja e pegavam os seus lugares e juntos adorávamos a Deus. Então, talvez essa expressão possa dizer muito para mim e para você: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acho que os tempos mudaram de lá para cá, porque hoje vejo uma grande luta da liderança da igreja, uma grande luta dos pastores em tentar convencer as pessoas de virem à casa do Senhor. Que grande desafio, meu amado, é trazer pessoas à igreja, e especialmente os cristãos. Que luta é fazer ou convencer pessoas de que estar na casa do Senhor é um dos grandes privilégios que nós, os cristãos, temos na vida. Ana não tinha o problema do convencimento, ela já estava totalmente convencida, porque o texto fala que ela estava sempre no templo. O texto diz também que ela nunca deixava o templo. É claro que isso quer dizer que quando havia algo no templo, ela via a casa do Senhor. Não quer dizer que ela pegava o seu colchão, colocava no templo e ficava ali o tempo todo. Não era isso. Mas ela entendia que estar no templo era uma das funções primordiais da sua vida. E por quê? Porque ela entendia, e eu creio também assim, que quando vamos ao templo, quando vamos à casa do Senhor, aqui na casa do Senhor, podemos juntos servir a esse Senhor. Eu creio que esse seja o grande motivo de alguém estar na casa do Senhor. Vir ao templo nos leva a servir. Vir ao templo nos leva a colocar-nos à disposição. Estar no templo, então, é uma atitude de serviço a Deus. Quando olho para Ana, eu vejo exatamente isso. Uma mulher que estava preocupada em dar o seu serviço ao Senhor, independentemente da idade que ela já tinha alcançado, 84 anos. Então, na história anterior de Simeão, Simeão foi ao templo por uma orientação, por uma direção do Espírito Santo. Falei isso no domingo passado. Simeão entendeu pelo Espírito Santo que devia estar no templo e foi ali, e ali então ele viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Diferentemente de Ana, não melhor ou pior, mas diferentemente de Ana,
Ana não estava ali por causa de uma promessa. Ela não foi no templo por causa de uma promessa que Deus havia feito a ela. Ir ao templo já fazia parte do seu dia a dia. Ela entendia que aquilo ali era fundamental, assim como era fundamental o comer, assim como era fundamental o beber, assim como era fundamental o respirar, porque ali então, ela, por estar ali, aliás, ela viu Jesus Cristo. E ao ver o menino Jesus nos braços de Simeão, Ana adorou a Deus. Uma vida de serviço a Deus através da oração, da adoração. Agora, Ana também adorava a Deus não somente indo ao templo, mas indo ao templo e ultrapassando qualquer atitude de rito religioso. Então eu quero entender isso um pouco com você. O texto nos diz que ela nunca deixava o templo. Então eu vejo que a primeira coisa que eu falei foi que Ana adorava a Deus quando servia ao Senhor no templo. Agora o texto continua dizendo, nunca deixava o templo, e ele explica o que ela fazia no templo. Ela adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Amado, você pode adorar a Deus como um ato espontâneo ou como um rito. Vou explicar. O rito se refere à liturgia, ou seja, o conjunto de práticas religiosas que nós realizamos em um culto. O culto, no seu rito, tem início, meio e fim. O culto, no seu rito, tem as suas partes bem definidas e estudadas e apresentadas para as pessoas. Nada de errado em seguir o rito. Nós aqui temos um rito do culto que nós praticamos a Deus. Então, assim, as práticas religiosas, elas estão ali e são seguidas por todos de acordo com a orientação dada pela pessoa. Então, se a pessoa fala assim, vamos nos colocar em pé para ler a palavra de Deus, isso é um rito, isso é um comportamento dentro da liturgia do culto. O problema é que com o tempo isso passa a ser uma atitude tão somente mecânica, tão somente um costume. Isso é o que. Já quando eu falo que nós também podemos cultuar a Deus de uma forma espontânea, estou dizendo que nós vamos ter o rito, mas os ritos não vão nos prender a Ele, porque a espontaneidade em servir ao Senhor, ela faz com que o culto ao Senhor seja algo também dinâmico, seja algo que possa nos tirar de fora da caixinha e nos colocar em algo muito maior que Deus deseja para nós. Então uma coisa é nós irmos ao templo, ouvirmos a igreja como um ato religioso, como um rito. Isso é uma coisa. Com o passar do tempo isso torna-se uma obrigação e não um prazer. Conheço gente daqui eu não lembro se eu conheço alguém daqui, mas eu conheço pessoas que só vão à igreja por medo. Eu vou na igreja porque senão Deus vai me tirar a bênção. Eu vou na igreja porque senão Deus vai me castigar. E acaba que e acaba então que a pessoa passa a ter ao ir ao templo apenas como uma obrigação em suas vidas. Então, o pensamento de Ana, ele acho que foi lá, voltou para ele? Faltou. Voltou. Só isso, né? Então, Ana, quando ia ao templo, ela tinha, vamos dizer assim, ela não se perdia em meio à sua prática religiosa, em meio ao seu ritual, em meio à sua religião. Por quê?
Porque Ana, ao vir ao templo, ela possuía propósitos bem claros e específicos. Os seus propósitos eram guiados por Deus. Ela entendia muito bem o que Jesus depois falou à mulher samaritana, quando diz assim: o que importa é que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, nesse tipo de adoração, as formalidades, muito embora estejam presentes, elas sempre ficarão em segundo plano, porque a coisa principal, a essência da adoração, não pode ser outra coisa senão o próprio Deus. Por isso, meus amados, nós podemos adorar a Deus sem microfone, sem instrumento, sem qualquer outra coisa, porque Deus é a base ou alvo da nossa adoração. Então o texto nos fala que ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite, e assim ela seguia a sua vida, a sua devoção, a sua adoração a Deus. Para lá do templo ela ia porque desejava engrandecer a Deus, porque desejava glorificar ao Senhor Jesus. Mas vejam que a atitude de Ana não para por aí. Eu quero que você traga à memória aquilo que eu já falei. Primeiro, que Ana, ela adorava a Deus quando ia ao templo, porque ela ia ao templo para servir ao Senhor. Mas eu também falei que Ana, ao chegar no templo, não estava presa a rituais religiosos. Ela deixava que Deus conduzisse a sua vida, e a sua vida de adoração não estava restrita a uma vida de rituais religiosos. E por fim, então, nesse texto eu vejo que Ana também adorava a Deus quando saía do templo, porque quando ela saía do templo, ela falava a respeito do Redentor. Olha o que o texto diz então, no versículo 38: tendo chegado ali, naquele exato momento, que Jesus estava sendo apresentado por Simeão, deu graças a Deus, e em seguida falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Meus amados, eu fico impressionado com a disposição de Ana em falar de Jesus para todas as pessoas. Ali está uma mulher que não vê barreiras qualquer que pudesse detê-la ao falar de Jesus para as pessoas. Nós muitas vezes podemos olhar para a idade e falar assim: eu já estou numa idade muito avançada, eu já fiz muito na igreja, tem muita gente com esse discurso, e assim por diante. Ana não estava preocupada em inventar desculpas para não falar de Jesus. Pelo contrário, ela estava ali disposta e se sentindo como um instrumento poderoso para ser usado pelo Criador. Então, enquanto muitos esperavam ainda o Redentor nesse episódio, Ana já havia se encontrado com ele, e ela então, ao se encontrar com ele, assume um outro papel em sua vida, um papel que todos aqueles que um dia se encontraram com Jesus deveriam também assumir, porque todas as pessoas que um dia se encontraram com Jesus precisam assumir o papel de falar a respeito de Cristo a todas as pessoas. Então, em seu coração, todas as pessoas deveriam saber o que havia acabado de descobrir, ou seja, que o Redentor havia chegado. E agora eu convido você a fazer um passeio rápido pela Bíblia, porque é exatamente esse o padrão de quem se encontra com o Senhor. Meu amado, minha amada, quem se encontra com o Senhor não guarda o Senhor para si. Quando você vê, por exemplo, André ouvir a falar a respeito de Jesus, depois de se encontrar com ele, foi correndo falar para o seu irmão Pedro: eu achei o Messias. Filipe também, quando ouviu falar de Jesus, voltou-se para um homem chamado Natanael
Aquela mulher samaritana no poço de Jacó encontrou seus conterrâneos imediatamente após falar com Jesus e falou-os a respeito desse Jesus, chamando-os para também terem a mesma experiência que ela teve. E outros tantos, meus amados, personagens na Bíblia tiveram a mesma atitude depois que se encontraram com Jesus. Elas falavam de Jesus. Então esse é o padrão do cristianismo na Bíblia. Quem encontra com Jesus conta para os outros a respeito de Jesus. É simples assim. Então Ana não foi diferente. Ela falava do menino a todos aqueles que queriam ou que esperavam a redenção de Israel. Então o Redentor agora já não era mais uma promessa, era uma realidade, e aquela realidade precisava ser conhecida por todas as pessoas. E ela, por ter se encontrado com Jesus, era o canal dessa mensagem. Ana entendeu que ela seria o instrumento de Deus para revelar Jesus Cristo às pessoas. Então assim, meu amado, aquela mulher já idosa nos deixa lições preciosas sobre o que eu e você devemos fazer a respeito de Jesus, o nosso Redentor. E assim como o templo era o lugar central da adoração, eu e você precisamos ver na igreja um lugar onde todos estamos para servir ao Senhor, sem exceção. Cada pessoa, dos 0 aos 100 anos de idade, todos nós estarmos na casa do Senhor, porque esse é o lugar que Deus escolheu para que nós, eu e você, pudéssemos servir. Outra coisa, precisamos aprender que ao estar no templo, aliás, vir ao templo é a primeira atitude que nós devemos ter sempre em nossas vidas para servir ao Senhor, mas ao estar no templo, devemos fazer a entrega espontânea da nossa adoração, ao invés de ficarmos preocupados tão somente com o ato religioso. Pois o coração espontâneo que deixa ser enchido por Deus é também um coração que deixa-se amar a Deus, que permite-se amar ao Senhor, que faz com que o Senhor o entenda, que o Senhor não está preso nas 4 linhas que nós costumamos chamar de igreja, mas que Ele extrapola a vida quando nós deixamos que Ele extrapole o nosso corpo enquanto nós estamos adorando. Então devemos adorar a Deus como um ato espontâneo, deixar Deus usando a nossa vida. E o templo, então, a igreja, ela inevitavelmente estará sempre nos impulsionando para o lado de fora. Eu vejo que muitas pessoas vivem, entre aspas, o melhor de Deus entre as 4 paredes, enquanto que na verdade Deus está falando assim: sai daqui agora, entendeu? Sai. Você aqui já recebeu o que precisava receber, então vai, porque lá fora, ou seja, fora do templo, é que nós comunicamos de fato a mensagem de redenção que um dia nós recebemos do Senhor. Então é Deus nos impulsionando para fora, para ser uma igreja que atue do lado de fora. Eclésia, a igreja, o termo que representa essa palavra, ela naturalmente faz com que nós entendamos que as coisas devem acontecer lá fora. O Evangelho precisa ser pregado lá fora, que a palavra do Senhor precisa ser anunciada lá fora, que as pessoas precisam conhecer o Redentor por mim quando eu estiver do lado de fora. Então essa é a vida de adoração expressa por uma mulher idosa, viúva, talvez, não sei, solitária, mas que entendia que estar na casa do Senhor era um dos grandes privilégios de servir ao Senhor.
uma mulher que não estava presa aos seus ritos, aos ritos religiosos da época, mas que se deixava encher-se do Espírito. Uma mulher que, embora estivesse na igreja, dela saía, porque entendia que lá fora tinha tantos outros que precisavam conhecer a redenção de Israel. Amado, não sei quantas pessoas você se relaciona em sua vida, mas fico pensando que você se relaciona com muitas pessoas, no trabalho talvez, entre os vizinhos, com a igreja, com outras pessoas, com os amigos, com os familiares, tanta gente que nós nos relacionamos. E quando eu olho para Jesus Cristo, o sentido verdadeiro do Natal, eu não vejo simplesmente uma festa, eu vejo um propósito em comunicar esse Jesus a todos. Um Jesus que veio para a redenção, pagar o preço para libertar aquele que está debaixo da escravidão. Tarefa minha e sua, que um dia fomos libertos, comunicar ao nosso Redentor a todas as pessoas. Que seja essa uma atitude sua nesse final de ano e nesse início de um novo ano, para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe você.